Nós vamos comentar um pouco acerca do texto de Daniel, capítulo 10, e Apocalipse, capítulo 1. Esses dias pregando no livro do profeta Daniel, foi um momento de grande aprendizado, e nós decidimos fazer uma breve comparação entre o texto de Daniel, capítulo 10, e Apocalipse, capítulo 1. Interessante como tem pessoas que não conseguem perceber Cristo no Antigo Testamento, ou referências claras acerca de Cristo Jesus no Antigo Testamento. E o livro do profeta Daniel é impressionante, no capítulo 10, quando ele faz uma descrição de uma visão que o profeta Daniel teve. E quando nós comparamos essa descrição com a que o apóstolo João teve no livro de Apocalipse, a gente fica impressionado com a semelhança e com a linguagem. E assim a gente pode afirmar, com base no texto, que Daniel viu uma referência a Cristo na visão do capítulo 10. Então vamos ler aqui Daniel capítulo 10, se você tiver uma Bíblia disponível em mãos ou próximo, pegue lá e vamos dar uma conferir o texto, né? Daniel teve a visão no rio Tigre, e no capítulo 10, a partir do versículo 5, ele diz: levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz, e o seu corpo era como o berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Quando nós vamos para Apocalipse, capítulo 1, deixando marcado aqui Daniel 10, a gente lê o texto, Apocalipse, capítulo 1, a descrição que João teve, que João fez da imagem que ele viu. Apocalipse capítulo 1, versículo 12 ao 17, diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com veste talhares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada afiada e 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Então, nas duas figuras, nas duas imagens, nas duas visões, a gente tem um paralelo de informações, né? Primeiro, Daniel diz: levantei os olhos e olhei.
João diz: voltei-me para ver quem falava comigo. E voltado, né? Então Daniel olhou para aquela visão e João, ao ouvir a voz que falava com ele, ele voltou-se. Quando ele ouviu uma voz atrás dele, ele voltou-se para olhar, para ver quem falava com ele. E quando eles se viram, ou eles olham esta imagem, eles dizem que viu um homem. Daniel diz: eis um homem vestido de linho. E João diz assim: um semelhante a filho de homem, com vestes talhadas e cingido, né? Então, eles viram um homem vestido. A palavra cingido é sinônimo de vestido, de estar vestido. A veste talhares é uma veste comprida, né, como uma veste sacerdotal, né? A Daniel descreve que é vestido de linho, é um linho finíssimo, né? Era um tecido muito caro naquele contexto. Daniel diz que as suas vestes estavam sobre os ombros, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. Ele estava vestido de ouro puro de Ufaz, ouro de uma região, né, chamada aqui Ufaz. Era uma das regiões onde o ouro era mais caro, né, um ouro precioso. E João diz que ele estava à altura do peito com uma cinta de ouro. Então você vê, Daniel descreve que ele estava com ouro puro de Ufaz, e João diz que era uma cinta de ouro, né? Aqui descreve tanto a pureza da veste, a veste de linho, uma veste sacerdotal, e descreve aqui uma cinta de ouro, né? Como um cinto de um campeão, ou as vestes de um rei, ou as vestes de um sacerdote, que tinha no seu peitoral pedras preciosas, né? Então ele estava vestido de ouro puro, e João também descreve isto, Daniel 10 e Apocalipse 1, né? Depois, Daniel diz que o seu corpo era como berilo. O seu corpo era como berilo, ou seja, o seu corpo brilhava, né? O berilo era um tipo de pedra preciosa, como um diamante, e ele era translúcido, né? Ele era brilhante, né? Ele transmitia uma luz branca, um brilho, né? E João diz que a sua cabeça e cabelos eram brancos, como a alva lã, como neve. Você vê duas imagens aqui de algo resplandecente, né? De algo claro, algo que brilha, né? Algo branco, puro. Aqui lembra a pureza, né? Pureza, santidade. Daniel diz que o seu rosto brilhava como um relâmpago. O seu rosto como um relâmpago, Daniel diz. No versículo 6, né? A parte B, segunda parte. João diz que o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então eles veem um brilho forte. Daniel descreve esse brilho forte como um relâmpago. E João descreve esse brilho forte que ele viu como o sol brilhando na sua força. Então ele vê algo brilhante, algo muito claro, né? Que lembra a santidade, novamente, né? O brilho da santidade, o brilho da glória de Deus, né? Aqui lembra também Jesus no Monte da Transfiguração, né? Quando seu rosto brilhava, né? Como o sol ao meio-dia, né? Daniel descreve que os olhos daquele ser que ele viu, aquele ser celeste, os seus olhos eram como tochas de fogo. Como tochas. Uma tocha em chama, né? João diz que os olhos como chama de fogo. Tocha de fogo, chama de fogo, né?
Daniel diz que os seus braços e os pés eram brilhantes, ou brilhavam como bronze polido. Seus braços e os seus pés. Os olhos brilhando como chama de fogo significa que os olhos dele consomem a madeira, o pó, a palha, né? Os homens serão provados as suas obras serão provadas pelo fogo. Então, quando Cristo olha com chama de fogo, significa que ele vê o interior, consome a nossa capa, a nossa aparência, e prova as nossas obras. Ele conhece, né? Os olhos dele consome a aparência, né? E vê de fato o interior e prova os homens como tochas de fogo, né? Consumindo ali toda a aparência visível, né? E os pés como um bronze polido, né? Um bronze polido. Os braços e os pés, Daniel diz que os braços e os pés. O bronze polido, o bronze era um material resistente, muito forte, usados nas batalhas, né? Era usados nas rodas das carruagens por causa de sua resistência. Era usado nos escudos, era usado nas espadas também, como um material resistente. Só que era um bronze também polido, um bronze que brilha, né? Aqui simboliza, significa a força, né? Dos braços e os pés, o poder. E João diz que os pés do ser que ele vê, os pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Então, um bronze trabalhado no fogo, um bronze resistente, né? Lembrando que eles queimavam ou faziam as armas no fogo, né? Eles botavam alta temperatura e depois eles iam batendo até afinar as armas, depois poliam, né? Tanto usavam o ferro como o bronze nas confecções de pontas de armas, de lança e de tudo, né? Aqui lembra o poder. O braço como bronze e os pés também como bronze. Os pés nos quais ele pisa na cabeça da serpente, né? Esmaga a cabeça da serpente. Daniel descreve que a voz das suas palavras eram como o estrondo de muita gente. Era uma voz poderosa, uma voz forte, né? Poderosa, né? João diz que a voz era como voz de muitas águas. Lembra que João estava na ilha e as ondas do mar batiam sobre as rochas, né? E causava aqueles estrondos. Só que a voz superava o poder e a força das ondas batendo sobre as pedras. E aí tem a descrição, né? Daniel 10, a partir do versículo 8, diz que quando ele viu aquele ser, fiquei, pois eu contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor, ficou pálido e se desfigurou, e não retive forças algumas. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, ou seja, ele desmaiou, caiu sem sentido com o rosto em terra. João também diz isso: quando o vi, caí a seus pés como morto, desmaiado, né? E a ação desse ser em direção a eles. Daniel diz: eis que certa mão me tocou e sacudiu-me e me pôs sobre os joelhos, sobre os meus joelhos, e as palmas das minhas mãos. Já João diz: porém ele pôs sobre mim a mão direita, né? Esse ser também disse a Daniel, ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então ele me disse: não temas.
Já João diz que a voz falou com ele dizendo, ele pôs sobre minha mão direita e disse, né? Não temas, eu sou o primeiro e o último. Ambos, o profeta e o apóstolo, diz que o Senhor disse a ele, não temas, né? Não temas. Então, você vê a reação, eles desmaiaram quando o viram. Quando ele disse a João, o que ouves, o que vês, escreve em livros. Daniel ouve, né? A voz falando com ele, né? As palavras. Estás atento às palavras que vou te dizer. Então, essas comparações, essas duas comparações dessas duas figuras, a semelhança da linguagem, a figura de linguagem. João vê Cristo glorificado. Em Apocalipse capítulo 1, ele descreve isto. Daniel vê um ser celeste, né? E pela semelhança da linguagem, é o mesmo ser que apareceu a João. Então, aparece ali a figura gloriosa de Cristo, né? Antes da encarnação. E João vê Cristo nessa mesma descrição após glorificado, né? O relâmpago é descrito que o rosto como relâmpago ou sol, né? É símbolo para a glória de Deus, para a majestade de Deus, para a santidade de Deus. Veja, quando Deus apareceu no monte e falou a Moisés, saiam raios, relâmpagos e trovões do monte. Quando João vai descrever o trono de Deus, diz que do seu trono saem raios, relâmpagos e trovões. João diz que na cidade não existe o sol, porque a glória de Deus é que brilha, que resplandece na cidade. Então João vê também no Monte da Transfiguração, Jesus com o rosto mudado, né? Como brilhante como o sol, né? Então você tem essas descrições da glória de Deus. Então, ambos os textos falam do mesmo ser celeste. É a aparição de Cristo, é a aparição do Senhor ao profeta Daniel e ao apóstolo João, né? Um texto ele não pode ser interpretado isoladamente. Um texto ele tem que ser interpretado, ele é compreendido à luz de outros textos. Então a gente pode afirmar, com base na Escritura, que o ser que aparece em Daniel, capítulo 10, é Cristo Jesus anunciando as coisas que viriam a Daniel antes que acontecesse, né? E em Apocalipse, o mesmo ser aparece a João, anunciando as coisas que em breve iriam acontecer. E ambos os livros destacam que Deus está no controle absoluto sobre tudo, reinando sobre todos os homens e sobre o mundo, e sobre as ações dele, guiando tudo com um propósito bem definido, santo, sábio e soberano e imutável. Daniel revela com riqueza de detalhes que o reino dos homens passa, mas o reino de Deus permanece para sempre, né? E o livro de Apocalipse também descreve a mesma coisa, que tudo caminha em direção ao trono de Deus, né? A submissão dos povos e dos homens e dos reinos debaixo do trono soberano de Deus Pai, de Cristo Jesus, seu Filho, né? Então nós sentimos um grande conforto, né? Quando nós lemos as Escrituras e vemos que Deus guia toda a história conforme a sua vontade, em cada detalhe, para a sua glória e para o cumprimento do seu propósito santo, justo e bom, mesmo que nós não compreendamos. Daniel se perguntava na Babilônia o porquê do sofrimento do cativeiro. Ele sabia, e ele até descreve o pecado do povo. Mas até quando duraria o juízo de Deus? E depois
João também faz a mesma pergunta: por que, Senhor, tanto sofrimento? Interessante que Apocalipse e chama o cativeiro daquele período, né? A região, o domínio romano como Babilônia, né? A Babilônia, né? Caiu a grande Babilônia, fazendo uma referência a o período também do cativeiro do povo de Deus na Babilônia, né? Então, nós estamos no mundo aqui por um breve período de tempo, mas tudo caminha para a consumação do plano e do propósito soberano de Deus. Então, eu quis compartilhar com vocês essa semelhança de Apocalipse capítulo 1 e Daniel capítulo 10, explicando um pouco essas figuras de linguagem, né? E essa semelhança, essa relação entre esses dois textos. Então, que Deus abençoe os irmãos e dê uma noite de paz. Abraço a todos. Até breve.